Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques de hoje, com finalmente o anúncio do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Esse é o destaque principal, porque foram 20 anos de negociação e o acordo foi finalmente anunciado hoje. Isso traz benefícios para ambos os lados. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o assunto. A confiança do setor de serviços teve uma leve alta agora no mês de maio. O desemprego recuou em 2 comparativos, se eu comparar esse trimestre com o trimestre terminado em março e com o mesmo trimestre do ano passado, relacionado, claro, ao mês de maio. Mas ainda são 13 milhões de desempregados. As contas públicas ficaram negativas em maio e tem um detalhe que chama bastante atenção, é o valor do pagamento dos juros da dívida. Aliás, o ministro Paulo Guedes fez menção disso dia desses. O cenário econômico está no ar. Bom, quero só avisar você que nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Você pode acompanhar o programa aqui pela TV Brasil ou pelo Facebook. Lá pode participar, inclusive, da programação, nos enviando comentários, perguntas. Lembrando que você pode, obviamente, também depois rever o programa. Só quero anunciar que hoje o meu convidado aqui no Cenário Econômico é o crítico de gastronomia, o jornalista Arnaldo Lorenzato, da revista Veja São Paulo, até porque uma notícia desta semana chama bastante atenção. Um restaurante aqui do centro de São Paulo entrou na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. Ele vai falar desse mercado gastronômico que é extremamente importante, não só em São Paulo, no país, e que passa a ter reconhecimento internacional cada vez mais. Bom, vamos falar sobre reconhecimento internacional, até porque parte desse acordo anunciado hoje entre o Mercosul e a União Europeia prima justamente pelo reconhecimento de alguns produtos brasileiros de exportação, como, por exemplo, a cachaça, o café, alguns queijos brasileiros. Da mesma forma que nós reconhecemos a região de Champagne, em que vinhos espumantes, para ser chamado de champanhe, têm que ser produzidos em Champagne, agora também cachaça só pode usar esse nome, as que são feitas aqui no Brasil. Só para se ter uma ideia da importância de um acordo comercial, mas ele é muito maior. Vamos entender aqui alguns números para se ter uma ideia. Então, foram 20 anos de negociação. Isso chama bastante atenção, porque foi um longo período de idas e vindas. A alta do PIB, segundo o Ministério da Economia, esse acordo pode representar uma alta no PIB de 125 bilhões em 15 anos. Isso porque tudo leva a crer que teremos agora um comércio maior com a União Europeia, que apesar de ser pequeno, para se ter uma ideia, em 2018 o Brasil vendeu 42 bilhões para a União Europeia. Isso representa apenas 17,6% das nossas exportações. Se houver uma exportação maior agora para a União Europeia, que já é o segundo maior mercado brasileiro, o maior sim é a China, isso obviamente tem impacto no PIB. Para se ter uma ideia das negociações, todas o que isso quer dizer, isso representa, na opinião do ex-embaixador Rubens Barbosa, que hoje preside a Abitrigo, a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o fim do isolamento do Brasil e do Mercosul, do ponto de vista comercial. Aliás, para olhar um pouquinho mais com relação a tarifas, que é a grande discussão de um acordo comercial, suco de laranja, frutas e café solúvel, terão tarifas zeradas nas exportações para a União Europeia. E também a eliminação de taxas de produtos industrializados. Vamos só fazer uma ponderação. O Brasil é muito forte em produtos agropecuários. É competitivo, extremamente competitivo. Nem tanto em produtos industrializados. Daí a necessidade que agora que nós estamos jogando um jogo de gente grande ainda mais nessa questão do comércio internacional, nesse acordo com a União Europeia, que é importante, obviamente, de se reconstruir a economia brasileira, dando solvência fiscal, daí vem a história das reformas, não só da Previdência, que é para resolver o problema das contas públicas, mas também de medidas econômicas que façam com que o setor industrial ou qualquer outro setor econômico do país tenha mais liberdade, mais agilidade e que isso gera, obviamente, no longo prazo, mais competitividade, porque
nós vamos trabalhar com os europeus que, por exemplo, têm potencial muito maior e capacidade muito maior de vender produtos industrializados e alguns tipos de serviço. Ou seja, a gente ganha por um lado, cede no outro, isso faz parte de um acordo comercial. Eu só vou voltar aqui ao Rubens Barbosa, ele foi ex-embaixador do Brasil em Washington, hoje está na Bitrigo, e ele disse que esse é o fim do isolamento do Brasil e do Mercosul, mas ele já tinha uma frase sobre comércio que é bastante interessante. Ele dizia que às vezes a gente ficava brigando com os Estados Unidos para exportar 2 ou 3 itens, como por exemplo etanol, soja, alguma coisa desse sentido, e dizia assim, os Estados Unidos têm alíquota zero, próxima de zero, por uma enormidade de produtos. Então não adianta ficar olhando só para um ou outro produto, é melhor olhar para vários outros produtos em que você teria uma condição melhor de exportação. Ou seja, essa visão maior internacional do Brasil começa com esse anúncio agora desse acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. O Ibovespa hoje teve alta, uma alta de 0,24% a 100.967 pontos. 101.592 foi, para se ter uma ideia, o topo hoje, a máxima do Ibovespa, ficou mais próxima aqui da mínima de 100.726, mesmo assim nós estamos falando de alta. Subiram as ações de Petrobras, Vale, Banco do Brasil, o Bradesco teve uma oscilação negativa de quase 0,5% a 0,42%, Itaú com uma leve alta, próximo da estabilidade com 0,03%, mas está aqui, a Petrobras com 0,66%. O dólar teve alta hoje de 0,21% a R$ 3,84, exatamente na máxima do dia de hoje, a mínima foi de R$ 3,82. Para a gente falar um pouquinho, daqui a pouco eu falo sobre desemprego aqui, mas vamos com o Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro. Ele tem informações sobre a confiança do setor de serviços, que teve uma melhora agora recente. Claro que há muito por se caminhar, mas essa melhora chama atenção também. Maurício, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotr, boa noite. Depois de 4 meses de queda, o índice de confiança do setor de serviços voltou a crescer. Esse índice, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou uma alta de 2,2 pontos agora no mês de junho, praticamente recuperando a queda que aconteceu nos últimos 4 meses. Agora, no resultado acumulado, o índice de confiança está em 91,2 pontos, numa escala que vai de 0 a 200. 9 das 13 atividades que foram pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas registraram alta agora no mês de junho, um aumento da confiança no setor de serviços. O índice de expectativas foi o que mais cresceu. É um índice que revela a expectativa sobre o futuro da economia, sobre o que vai acontecer nos próximos meses. Esse índice cresceu 3 pontos. A confiança no setor de serviços ela é muito importante, já que o setor é um grande gerador de empregos e um setor mais confiante acaba gerando mais empregos e ajudando na retomada do mercado de trabalho. Tanto que o uso da capacidade instalada da área de serviços aumentou agora no mês de junho, chegando a 82,6%, um crescimento de 0,6 ponto percentual. A confiança aumentando no setor de serviços e essa semana, aqui no Cenário Econômico, nós mostramos também que a confiança aumentou no setor da construção, um crescimento de 2,1 pontos. Já o setor da indústria ainda está um pouco desconfiante. Aconteceu nele uma redução de 1,5 ponto. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Só uma participação aqui do Goulart, José Carlos Goulart. Ele pergunta se com essa mudança positiva dos acordos internacionais, ele se refere justamente ao acordo com a União Europeia e o Mercosul, se papéis como os Minas, nós estamos falando do setor de siderurgia, tende a aumentar suas vendas de matéria-prima para a indústria. O aço e o minério de ferro terá espaço na União Europeia? Pergunta aqui Humberto Marinho Chaves. Nós tivemos recentemente, esse acordo para a Europa é o segundo mais importante. O primeiro que ela fez foi exatamente com o Japão, ou seja, tem importância imensa para a Europa também, sobretudo porque os americanos ficaram mais protecionistas depois de Donald Trump. Aí o que os europeus fizeram, olharam para o Mercosul de uma outra maneira e por isso o acordo saiu. Claro que houve uma negociação muito maior. A questão do aço, que hoje, por exemplo, a China é grande consumidora, por razões óbvias, porque tem um crescimento maior que o mundo inteiro, e também a Europa, mas aí eu preciso levar em conta uma série de outros fatos, ou seja, que tipo de aço que o Brasil vai oferecer, que tipo de aço tem competitividade no mercado internacional. Agora, o acordo abre a possibilidade de fazer negociação mais rápida. Este é o avanço. Agora, claro que tem muito de competitividade de cada país e das condições que você oferece. Mas aí tem um aspecto bastante importante, daí porque é muito imperativo que a gente traga condições
para as indústrias brasileiras terem preço menor para ter competitividade maior. A história do gás que nós falamos recentemente aqui, que o governo vai atacar exatamente os monopólios para fazer baixar o preço do gás que a gente paga aqui no Brasil, gás natural, para a indústria sobretudo. $13 por metro cúbico, o que a gente paga aqui nos Estados Unidos custa 3, e para se ter uma ideia, na Europa custa 7. Com esse preço, claro que o produto brasileiro perde competitividade. Mas o governo avança nesse aspecto, mas avança também em melhorar o ambiente econômico, sobretudo com o preço de energia, que é vital para qualquer indústria. O Paulo Leite está conosco agora em Brasília para falar de um assunto que é extremamente delicado. As contas públicas que vieram negativas, a gente mostrou alguns dados recentemente, mas o Paulo tem aqui detalhes sobre o que a gente está pagando de juros da dívida. Paulo, boa noite, bem-vindo. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O saldo, vou começar pelo saldo, né? O saldo das contas públicas do mês passado foi negativo. E esse déficit para a União, estados e municípios chegou a 13 bilhões de reais. Em maio do ano passado, o saldo também foi negativo, mas menor, 8 bilhões de reais. Agora, vale ressaltar que esse resultado não inclui, aí sim, o gasto com juros, que é muito maior. Foi de 34 bilhões de reais no mês passado. E olha que esse é o menor valor desde maio de 2014, dos últimos 5 anos para maio, portanto. Já nos primeiros 5 meses deste ano, o gasto com juros foi de 163 bilhões de reais. Bom, voltando a falar agora do saldo do mês passado, que foi negativo em 13 bilhões de reais, é importante dizer que ele se deve ao chamado governo central, que é formado pela Previdência, pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional. Governos estaduais e municipais tiveram um saldo positivo no mês passado. Para terminar, as empresas estatais da União dos Estados e dos municípios ficaram no vermelho também em maio, no mês passado, portanto. Tirando as dos grupos Petrobras e Eletrobras, o déficit foi de 1 bilhão de reais. Como é muito número, né, Piotr? Eu vou reforçar o principal aqui. Segundo o Banco Central, portanto, o saldo das contas públicas do mês passado foi negativo em 13 bilhões de reais. É com você. Muito obrigado, Paulo. A gente vai continuar acompanhando essa questão das contas públicas. Aliás, parte do dinheiro que o governo vai receber agora só vai justamente para pagar as contas, porque você paga as dívidas e aí diminui o que você paga, por exemplo, do serviço da dívida. Serviço da dívida é uma expressão de economista para pagamento de juro, por exemplo, o que está em volta daquela dívida que você tem com o credor. Mais de 1.500 projetos foram apresentados num leilão que aconteceu hoje aqui em São Paulo sobre energia nova. O leilão foi extremamente bem sucedido. A Ana Luísa Médici tem detalhes aqui na cidade de São Paulo. Ana Luísa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O leilão foi realizado na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Foram cadastrados 1.581 projetos de fontes renováveis, como eólica, biomassa, solar, fotovoltaica e hidrelétrica, em 20 estados, somando 51.204 megawatts, hora de capacidade instalada. O montante financeiro transacionado no leilão foi de R$2.644.783.000 reais, chegando a aproximadamente 17.500.000 megawatts hora. O preço de venda médio por megawatts hora foi de R$ 151,10. 15 usinas foram vencedoras do certame. Os empreendimentos oferecidos e contratados hoje precisam entrar em operação a partir de janeiro de 2023. São contratados de 20 e 30 anos de duração. A expectativa de investimento é de R$1 bilhão e 900 milhões de reais, segundo informações da CCEE. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Cirino, classificou o leilão como um sucesso. Piotr. Obrigado, Ana Luísa. Nós tivemos só um problema na comunicação, você percebeu uma dificuldade com o áudio de Ana Luísa, mas estava audível, a gente vai verificar o que ocorreu também. Bom, vamos seguir aqui porque o IBGE divulgou hoje os níveis de desemprego no país. A desocupação em maio ficou em 12,3%. Se eu comparar com o trimestre encerrado em fevereiro, era de 12,4%. Ou seja, é uma discreta melhora. Se eu comparar com maio de 2018, de 12,7 para 12,3, já é uma melhora maior. Mas nós estamos falando ainda de 13 milhões de desempregados. E se eu olhar para um outro dado aqui da pesquisa,
O nível de ocupados, o que é bastante interessante, trabalhar de pessoas ocupadas aumentou 1,2%. Isso incluiu mais de 1.000 pessoas nesse grupo de pessoas que estão ocupadas hoje, que têm algum emprego. Subutilizados, ou seja, aquelas pessoas que poderiam trabalhar mais horas, mas não têm chance, o mercado de trabalho não está demandando, cresceu 2,7%. Ou seja, gente que tem alguma ocupação. Mesmo assim, são mais 744 mil pessoas. O número de desalentados é extremamente preocupante. Nós estamos falando de 4,9 milhões de pessoas. Pessoas que não procuram mais emprego porque fizeram isso por muito tempo e não têm nenhuma condição. O fato do desalentado tem um outro agravante. A pessoa que, por exemplo, está completamente desqualificada. Tinha uma formação, passou por uma série de inovações e essa pessoa não acompanhou isso tudo pelas dificuldades todas e essa pessoa tem dificuldade de voltar a qualquer possibilidade de emprego. E aqui, por conta própria, está em azul, porque não necessariamente isso é um problema, porque aumentou 1,4%, são 24 milhões de pessoas agora, é um número recorde nessa pesquisa do IBGE desde 2012. A conta própria pode ser a pessoa que está fazendo isso porque não teve nenhuma alternativa no mercado de trabalho tradicional e resolveu fazer um empreendimento por necessidade, ou alguém que começou a mudar a sua visão de trabalho e decidiu abrir um negócio. Enfim, não dá para decupar tudo isso, mas esse número é bastante alto. O rendimento médio caiu um pouquinho, 1,5% a 2.289 por trabalhador brasileiro. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu vou falar sobre um assunto que chama a atenção, que é um reconhecimento internacional cada vez maior da gastronomia feita aqui no Brasil. Um restaurante aqui do centro de São Paulo entrou na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. Eu falo daqui a pouquinho com o Arnaldo Lorenzato, que é crítico de gastronomia. Logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico e com uma notícia esplêndida, se a gente olhar do ponto de vista de divulgação da gastronomia feita aqui no Brasil por brasileiros, com inspiração brasileira ou não, ou seja, porque nós somos um país feito de imigrantes de todos os lugares do mundo, mas é o talento brasileiro que foi reconhecido numa lista dos 50 melhores restaurantes de uma revista inglesa, Restaurant, que mostrou que a Casa do Porco, aqui no centro da cidade de São Paulo, está exatamente nessa lista. O Arnaldo Lorenzato, que é crítico de gastronomia da revista Veja, da Veja São Paulo. Arnaldo, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de poder conversar com você sobre o assunto que é o meu motor, né? Gastronomia. Eu vivo e escrevo disso há quase 30 anos. E frequenta restaurantes como profissão todos os dias. Essa tarefa é difícil, porque as pessoas dizem assim, não, mas é ótimo. É ótimo se você vai se divertir, mas quando você vai trabalhar, você tem obrigações, não é? Então, vai ficando automático, né? Você se prepara para aquilo. Não é uma coisa que eu sofra de forma alguma. Claro, tem um dia que você fala assim, não, eu estou muito cansado, mas hoje eu não queria ir, mas eu vou. Porque tem que ter uma disciplina, né? Você não pode dizer, se você começa a dizer, eu não vou hoje, eu não vou amanhã, não existe isso, né? E a gente avalia cerca de 500 estabelecimentos para publicar 400, em 500 e 600. Eu tenho uma equipe, naturalmente, somos eu e mais 3 pessoas. Restaurante se concentra basicamente na minha mão, mas eu divido com um colega. Então, tem que ter uma rotina, tem que ter aquele exercício, a vontade diária, estar disposto a comer. Esse é meu cotidiano. Falando da premiação, porque a própria Vejinha faz a sua premiação, que já é histórica, tradicional no meio. Essa premiação agora que colocou a Casa do Porco, que é uma gastronomia de inspiração caipira, estou usando a própria expressão do Jefferson Rueda, que é o chefe, que é marido da Janaína, que já esteve aqui no programa, que tem uma outra casa aqui também no centro de São Paulo. Isso é extremamente importante, não é? Eu vi comentários, Arnaldo, e vou fazer menção aqui a eles, de pessoas assim, mas essas listas não querem dizer nada, eu conheço um restaurante aqui ali que é muito bom também, não é reconhecido. Mas é importante porque você está colocando um restaurante brasileiro numa lista que chama a atenção do mundo inteiro. Pessoas do mundo vão saber da existência desse restaurante, o que pode trazer pessoas aqui e conhecer outros restaurantes também. Isso sem dúvida. Isso é importante, não é? Claro, claro. Olha, toda lista, toda eleição é controversa. Essa, neste ano especificamente, teve até uma matéria da revista Time
contestando um pouco a metodologia, porque são mais de 1.000 jurados ao redor do mundo. Esses jurados, tem muitos donos de restaurantes, então tem uma coisa assim, um pouco de clubinho, um vota no outro, no seu amigo, no seu colega. De qualquer forma, isso não importa, coloca o Brasil numa posição de destaque. A Casa do Porco seguramente não é o primeiro restaurante a entrar. A gente teve antes o Dom do Alex Atala, que agora passou, porque esta lista, esse ranking é muito curioso. Tem os 50 melhores e depois os outros 50 abaixo desses 50. Então, o Dom, quando começou em 50, número 50, e chegou em 2012 a ser o quarto da lista. Então, assim, se pensava que ia ter um brasileiro campeão, quem sabe seja a Casa do Porco, né? A gente não pode negar que eles têm talento e futuro. E, curiosamente, o Dom hoje foi, neste momento, nesta última lista, está no lugar número 54. Então, 54º lugar. O que acontece? A Casa do Porco teve um crescimento extraordinário. Do ano passado para cá, ela saltou para cima, né? Não caiu, ela saltou 40 posições. Ela foi da 79 para a 39ª. Foi uma das razões a gente ter trazido Janaína aqui. Nós fizemos menção justamente à Casa do Porco, que é um restaurante muito novo, já tem entrado nessa lista. Bom, agora, claro, a pergunta é óbvia. Você que é crítico de gastronomia, você foi à Casa do Porco. Essa gastronomia chama atenção porque o que imagina você chamou a atenção desses críticos para colocar nessa colocação, para colocar nessa lista de 39º? 39º, número 39. Entre os 50 melhores. Entre os 50 melhores. Ora, e é o único brasileiro que está neste ranking dos 50 que projeta mundialmente, né? Olha, eu acho, a primeira coisa, que isso nos enche muito de orgulho, ter um restaurante tão bem colocado. A outra coisa importante é que imagine restaurantes no mundo inteiro cheios de pompa. Esse é um restaurante sem pompa alguma, é um restaurante completamente informal, né? Mas que tem do lado de lá do balcão um chefe muito talentoso, muito habilidoso e que escolheu como matriz de trabalho o porco. Né? Imagina, é um restaurante que não é um prato único, mas variações de um prato único. É o porco em tudo. Então, isto poderia afastar pessoas. Né? E, no entanto, quando você vai à Casa do Porco, a última vez que eu fui, encontrei com uma amiga, para minha sorte, tinha chegado muito mais cedo do que eu, né? E estava na fila. E a gente ia comer e tal, não sei, fica aqui comigo. Esperamos 1h30 ainda. Porque ele abre com fila. É um lugar pequeno que é um absoluto sucesso. E por que é sucesso? Porque a comida é boa. Né? São variações de porco. O mais famoso é o Sanzé, né? Porque ele vem de São José do Rio Pardo. Ele faz um porco aberto, espalmado, inteiro, e ele aproveita todas as partes do porco. Isso é genial. O que é extremamente fantástico, você pegar um ingrediente que é acessível para todo mundo, né? Você não está pegando uma coisa que vem do Bar Negro para fazer aqui no Brasil, você está falando de porco, de uma comida que as pessoas têm acesso. Claro que ali tem a genialidade do chefe, mas a inspiração é do chefe, mas a matéria-prima é acessível. Isso é extremamente interessante. E tem algumas tiradas dele, sacadas, coisas muito simples. Ele tem uma barriga de porco, uma panceta, um torresminho por cima e goiabada cremosa. É uma delícia. Isso, né? É uma coisa lá do meu sertão também. Eu sou do interior de São Paulo, minha mãe também faz costelinha com goiabada. Isso eu vou falar pro Jefferson, pô, minha mãe está nessa lista também. Vamos lá, só para fazer uma outra menção. Como é que você tem acompanhado do ponto de vista econômico, a abertura e fechamento de restaurantes? Isso não tem muito a ver com a história do país, porque Nova York é um lugar que está no meio dos Estados Unidos, é a capital do mundo, e nós estamos falando de um lugar que abre e fecha restaurantes com uma velocidade gigantesca. Ou seja, não é necessariamente o momento econômico do país que intervém ou não intervém. Sim. Como é que você analisa a situação, sobretudo aqui em São Paulo, que é o centro gastronômico brasileiro? Bom, os novos restaurantes, eles têm uma mortalidade, eles têm uma taxa de mortalidade alta nos primeiros anos. Não se conseguem firmar 30% deles, né? Então, isso é comum acontecer. É um ramo difícil,
porque você lida com ingredientes perecíveis que se perdem, né? Isto é uma coisa. Mas eu acho que, Adalberto, hoje, falando de economia, algo a se prestar atenção é a mudança de comportamento do público. Nós tivemos primeiro uma lei seca que impede que as pessoas bebam, o que é muito bom, não estou nem discutindo. Claro. Vá com outros transportes. Mas o que eu sinto é que existe um aumento cada vez mais acentuado de gente pedindo comida em casa, que isto não acontecia. Tanto que essas empresas de delivery estão ocupando aí cada vez mais e mais espaço, né? Então, isto mudou completamente. Eu estava conversando com outro restaurante de sucesso, que é o Mocotó, do Rodrigo Oliveira. Aliás, um restaurante surpreendente, porque ele é fora do eixo mais central. Ele está na Vila Medeiros, ao norte de São Paulo, quase Guarulhos. E ele implementou o sistema de delivery. Ele disse que está vendendo horrores, né? Ele já é um sucesso dentro do restaurante e ele ainda tem a entrega. Então é a lógica da criatividade. É preciso entender o que o público quer também, é isso? Então, em cada momento, imagine, isto vai mudando mesmo. Hoje a gente tem uma facilidade, o meu não está aqui na mão para brincar com isso, mas meu celular deixa ele ali em cima. Você pega no celular e você fala, eu quero comer isso e peço na minha casa, né? Arnaldo, brigadíssimo pela entrevista. Mas volte mais vezes, será um prazer ouvi-lo. Você tem contato diário com esse mercado que atende a todos nós nos envolvemos com gastronomia de alguma maneira, no mínimo como consumidores e clientes. Para mim é uma felicidade, né? Obrigado. Arnaldo Lorenzato, crítico de gastronomia da revista Veja São Paulo, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina nesta sexta-feira. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, bom final de semana. Na segunda, às 6 da tarde, a gente está de volta aqui pela TV Pública, pela TV Brasil, a sua TV Pública. Até lá.